quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Então, eu vou gravar para vocês aqui a nossa aula em sala, onde nós vamos conversar hoje sobre o mito da caverna. Então, a gente tinha lá um quadrinho, né, uma história com outro nome, na verdade eram As Sombras da Vida, né? E nessa história, ele tem aí um pensamento do filósofo Platão também, que a gente já estudou. O que a gente sabe sobre o Platão? Peraí, vamos um de cada vez, senão não vai dar pra ouvir. Fala, Pedro. Platão foi um filósofo, e aluno de Sócrates. E ele era ele era um poeta. Ele também era um poeta. Fala, Nayara, você tinha alguma coisa pra falar? Bárbara, quer falar? Fala, Ju. Além disso, ele era discípulo de Sócrates. Ele era discípulo de Sócrates. Eu não lembro, mas eu acho que um dos pensamentos dele era que ele pensa logo existe. E o Sócrates, na verdade, é do Sócrates, né? Na verdade, o René Descartes fala penso, logo existo. O Sócrates fala só sei que nada sei. E o Platão é um discípulo de Sócrates. Isso. O Platão foi aquele ele pensou lá sobre como seria essa cidade ideal, né? Então ele questionava como as pessoas elas viviam ali naquele ambiente em que elas estavam. Ele viveu na Grécia, né? A gente já viu que há muito tempo. E lá naquele lugar eles tinham o hábito de fazer conversas em praças. Então, por exemplo, quando tinha alguma decisão política a ser tomada, as pessoas se reuniam na praça e era onde o Sócrates também falava aí dos pensamentos, dos questionamentos dele, né? Então, as pessoas naquela época, elas se juntavam na praça e conversavam. Então, quando a gente está falando dessas decisões políticas, o que será que a gente está falando? Será que a gente está falando de um partido específico? O que seria política nesse caso? O que a gente pensa? Uma conversa? Quando a gente está falando de política, nesse caso, a gente está falando de decisões aí que mexem com a sociedade. Então, por exemplo, a gente não teve a organização da vacina, a gente não teve o prefeito, não teve que montar lá aquele esquema onde ia primeiro essas organizações políticas, assuntos que eram de comum acordo não, mas assuntos que envolviam todas as pessoas que partilhavam daquele ambiente na sociedade, tá bom? Então eles tinham que se organizar politicamente. Como que será o nosso regime político atual aqui no Brasil? Vocês sabem o nome? Mas como que é o nome dele? Que a gente vai lá e a gente vota e elege os representantes. Muito bem, é a democracia. Então na democracia a gente vai lá, vota. E por que será que a gente vota lá naquelas pessoas? Para eleger os nossos representantes. Exatamente, a gente escolhe ali os nossos representantes, né? As nossas ideias, né? Fala, Cláudio. A gente vota, então, por exemplo, quando a gente tem uma votação de uma lei, essa lei ela passa pelo Congresso, passa pelo Senado, então as pessoas lá votam, isso é bom, isso é ruim. Então, as pessoas que estão votando lá são pessoas que, as pessoas maiores aí de 16 anos, que já pode tirar título, que elas votam e que são os representantes, né? Deveriam representar as suas ideias naquele espaço, certo? Então, esse regime da democracia, eles ainda estavam, né? Era uma coisa que não se falava na época. Eles estavam pensando como seria aí como que eles organizariam a sociedade em que eles viviam, né? Um desses pensamentos do filósofo Platão foi esse mito da caverna. E o que a gente viu nessa história do mito da caverna? O que vocês pensaram quando vocês leram essa história? A gente ficou muito ligado na TV, não viu o que estava. Então a gente fica muito ligado na TV, o que mais? É que as pessoas, quando elas estavam na caverna, elas estavam só vendo as sombras, elas não estavam aproveitando o que tinha realmente. Porque elas só estavam vendo. Mas fala, Cláudio. Não? Fala, Pedro. As pessoas ficavam presas em uma só coisa e elas acabavam se isolando da sociedade. Então elas ficavam presas numa coisa só. Fala, Vitor. Elas ficavam presas como se fosse uma televisão, um celular e não viviam a vida que estava lá por fora. Então elas ficavam presas em coisas ali na caverna. Então, mesmo sendo uma história aí
que o Maurício de Souza passou aí em quadrinhos, colocou em quadrinhos para que a gente consiga entender melhor. Falando aí de um tempo muito distante, ainda consegue retratar coisas de hoje em dia? Porque vocês viram que eles viveram lá 400 anos antes de Cristo. Então, mesmo assim, esse pensamento ainda retrata coisas de hoje em dia? Sim. Por quê? Porque eles estavam na presa, vidradas. Vendo TV, como viciadas. Vidradas. A representação da TV. É uma representação de como seria a TV hoje? Fala, Cláudia. Uma coisa só. Fica preso numa coisa só, fascinados. O que mais? A professora fala que nós somos escravos do celular. Nós somos escravos do celular? Nós dependemos, o celular manda em nós. Então, será que mesmo antigamente a gente não tinha essa tecnologia do celular onde a gente tem várias coisas? Mas mesmo assim as pessoas ficavam presas numa coisa só? Sim. Então, antigamente, como se fosse Marionetes. marionetes. Nossa, tão Profundo. profundo, né? Então, pensando nisso aí, nessas nossas primeiras impressões aí sobre essa história, nós vamos responder 3 perguntas, são 3 perguntinhas simples aí sobre isso. Na próxima aula a gente vai fazer a discussão sobre isso, então vamos lá. Vou falar aqui, o pessoal da plataforma tem o tópico embaixo, onde tem no Word, vocês aí já vão copiar e responder pra mim aqui no caderno, tá bom? Então, olha só, primeira perguntinha dessas, primeira parte a gente vai só pensar um pouquinho. Então, a primeira pergunta é: quais semelhanças você vê entre a realidade atual e a história? A segunda pergunta é: você concorda com a ideia de que a vida é só aquilo que estamos vendo? E a terceira é como você, com criatividade, então pode ser aí através de um desenho, representaria esse mito da caverna nos dias atuais, nos dias de hoje, tá bom? Então a gente vai pensar nisso aí, responder, e na próxima aula a gente volta com as reflexões. Tem que ser um desenho hoje? A gente pode escrever e fazer um desenho? Pode escrever e fazer um desenho, tá bom? Mas aí eu não queria que fosse só uma frase. Então pode ser um desenho e uma legenda, tá bom? Então são essas 3 perguntinhas. E o pessoal da plataforma, né, que está assistindo essa aula em casa, nós temos aí no tópico abaixo também o documento Word com essas perguntas, que são para serem copiadas e respondidas no caderno, e as orientações de envio também estão lá, certo? Um grande beijo e até a próxima aula.